Olá! E bem-vindos à segunda semana da escola de verão, eu acho. Eu não sei muito. Eu acho que isso agora começou a segunda semana, né? Depois de domingo e segunda-feira. Bem-vindos! E bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu vou falar de algo que eu acho que genuinamente é um dos meus tópicos favoritos em maratona em geral. E é basicamente o que eu faço full time, não em maratona. Que é PD em árvores. PD em árvores, que é uma técnica super massa, super poderosa, super legal. O que é PD? Mentira, eu não vou entender nisso, porque vocês tiveram várias aulas sobre PD, certo? Então vocês já devem estar craques. Mas eu vou falar de um tipo de PD especial, um tipo de PD secreto. Beleza. Mas não é completamente brincadeira, na verdade. Eu vou estender um pouquinho o PD só em sentido, uma coisa meio rápida aqui. E eu vou usar isso mais para estabelecer para vocês a notação de como eu, Giovana, pessoalmente faço PD. Tá? Porque hoje eu vou mostrar PD em árvores, basicamente resolvendo vários problemas em árvores em forma de PD. E como eu vou estar codando aqui, eu vou estar mostrando o código, eu quero que vocês entendam como eu faço PD. Então vamos começar fazendo a PD favorita de todo mundo, Fibonacci, certo? Então, o jeito que eu faço aqui, eu declaro meu vetor de memória, e eu, particularmente, Giovana, pessoalmente, gosto de fazer PD recursiva. E você deve ter ouvido, tipo, existem benefícios, PDs recursivas, PDs iterativas. Eu faço PD recursiva porque meu cérebro funciona assim, é a vida. Em PD em árvore, eu acho que PD recursiva também é mais fácil de pensar. Porque quando você está pensando numa árvore, geralmente você pensa numa recursão, né? Você está pensando numa DFS. Então, e não tem muito overhead, já que, enfim, você tem que fazer uma DFS de qualquer jeito. Então, em PD em árvore, eu vou estar codando aqui sempre recursivamente. Dá pra fazer iterativamente, se você quer computar umas coisas e tal. Eu prefiro fazer recursivo, é a vida, tá tudo bem. Ok, então aqui eu tenho minha PD de Fibonacci recursiva. Fibonacci de 0, esse Fibonacci de 1 vai ser 1. Aí eu faço esse ERESP igual a MemoI. Esse ERESP aqui, basicamente, ele tá referenciando a mesma posição da memória que MemoI. Aqui é meio tanto faz, né? Mas quando eu tenho muitos estados, e aí eu tenho que, tipo, Fibonacci de I, J, K, L. E aí eu não quero ficar falando memo I, J, K, L toda hora. Então eu faço isso aqui, e esse resp memo I aqui é basicamente um renomeamento de variável. Então toda vez que eu falar resp, você pode fingir que eu tô falando memo I, beleza? Então eu falo que int resp igual a memo I. Se for igual a -1, que é o jeito que eu inicializo. De novo, tomem cuidado, nem sempre -1 é um elemento neutro aqui, mas tudo bem. Se eu estiver falando -1, quer dizer que eu ainda não calculei o Fibonacci, então Fibonacci de I é igual a Fibonacci de -1 mais Fibonacci de -2, essa é a definição da sequência de Fibonacci. E aí eu retorno esse valor, caso eu tenha pré-calculado dele ou não, né? Se eu já tinha resposta, eu vou só retornar a resposta, se não tinha resposta, eu calculo, depois eu retorno a resposta. Tá? E aí sempre aqui, eu leio o que eu tenho que ler, inicializo e dou a resposta. E eu consigo provar pra vocês que isso... Nossa, eu percebi agora que que o meu terminal tá minúsculo, né? Desculpa por isso. Tá, aqui se eu rodar, eu coloco 5, dá 8, que é um terminal de Fibonacci, né? Daí aqui próximo, 6 é 13, enfim, funciona. Beleza. E por que que isso funciona como PD? É porque isso não cicla, certo? Eu tenho os meus estados e eles funcionam bonitinho, eu consigo escrever tudo como uma dependência dos anteriores, eu vou calculando eles, eu vou memorizando, acaba sendo eficiente e muito belo. Beleza. Vamos então agora mudar um pouquinho a nossa definição. Então, antes eu estava calculando a fib de n, que é igual a fib de n-1 mais fib de n-2. E se a gente mudar agora para falar que fib de n é igual a fib de n-1 mais fib de n mais 1. O que acontece? É uma sequência, tô definindo. Quando eu defini Fibonacci, eu defini essa outra sequência aqui, o Fibonacci. O que acontece se eu codar isso aqui? Convenientemente, tá codado aqui, olha só, meu Fibonacci. Então, só a única coisa que eu mudei é que Fibonacci é igual a Fibonacci de -1 mais Fibonacci de mais 1. E aí, se eu rodar isso... Vamos ver qual que é o Fibonacci 2.
certo? Não faz... Por quê? Por que tá dando... Por que dá segfault? O que tá acontecendo aqui é o seguinte. Bom, então eu tenho minha sequência aqui definida, né? Então eu tenho aqui fib de i é igual a fib de i menos 1 mais fib de i mais 1. Então vamos ver quanto que é fib de 2, por exemplo. Fib de 2 é igual a fib de 3, é fib de 1, que eu defini como 1, né? No meu caso base aqui, mais fib de 3. Então eu tenho que calcular fib de 1, fib de 1 eu sei que vai ser 1, e quanto que é fib de 3? Fib de 3 vai ser, bom, pela definição do Ruim-Bonatti, vai ser fib de 2 mais fib de 4. Ok? Então vamos continuar calculando. Quanto que é fib de 2? Bom, fib de 2 vai ser fib de 1 mais fib de 3. Quanto que é fib de 3? É fib de 2 mais fib de 4. Quanto que é fib de 2? É fib de 1 mais fib de 3. Loop infinito, segfault, certo? Então, por que eu não consigo usar uma PD para calcular esse meu Ruim-Bonatti, calcular esse meu Fibonacci aí com uma definição alternativa? Eu não consigo porque cicla, ok? E quando cicla, eu não consigo fazer PD. Uma PD tem que ser numa DAG, tem que ser num... Os estados têm que sempre convergir, certo? E aí você consegue ver por que árvores são uma subestrutura de grafos interessante para fazer PD. Porque pela própria definição, árvore é um grafo que não tem ciclo, certo? Então, se eu tenho que um cara depende do estado dos vizinhos dele de uma maneira mais específica, por exemplo, se eu tenho uma árvore enraizada aqui e um certo nó só depende do estado dos seus filhos, eu sei que alguém nunca vai chamar de volta o ancestral, certo? Porque a pessoa só chama as pessoas para baixo. Então, eu consigo fazer uma programação dinâmica em uma árvore. Aí, PD em árvore. É isso que permite muita coisa, na verdade. Então, o poder de PD em árvore é gigante. Eu acho isso uma técnica muito legal. Porque, basicamente, quando você tem um problema... Isso, enfim, é coisa genérica, né? Mas quando você tem um problema NP completo, que basicamente é um problema que não tem uma solução polinomial, simplificando aqui um pouco as coisas, né? Eu consigo transformar ele... Eu consigo achar uma solução polinomial para ele, eventualmente. De n elevado a k para algum k. Eu consigo achar uma solução polinomial, mas eu vou ter que sacrificar algo, porque eu não consigo resolver o problema em tempo polinomial pela própria definição, certo? Então, o que eu tenho que fazer para conseguir achar uma solução polinomial para esse problema que ele não tem uma solução polinomial? Existem algumas abordagens. Uma delas é sacrificar a acurácia. Isso acaba sendo uma coisa que algoritmos de aproximação fazem. Então, talvez, se eu estou tentando achar o minimum vertex cover de um grafo, a cobertura mínima em vértices de um grafo, que é um problema NP completo, eu talvez não consiga achar qual é o mínimo vertex cover, mas talvez eu consiga saber achar um vertex cover que ele é, no máximo, 2 vezes o mínimo. Então, assim, eu tô sacrificando a acurácia, eu tô pegando uma resposta um pouco pior, mas pior de uma maneira que eu tenho controle, e isso me permite ter um algoritmo polinomial. Existem outras técnicas, certo? Então, eu posso... E a outra principal técnica é reduzir as instâncias. Então, reduzir... Tem parametrização, enfim. Mas reduzir as instâncias é um jeito bem legal. Então, aqui eu tô falando, eu consigo achar o mínimo vertex cover de um grafo em um tempo polinomial, mas não é todo o grafo, certo? O que é uma coisa bem razoável de se dizer. Se o grafo ele não tem nenhuma aresta, eu consigo saber o mínimo vertex cover, certo? Que é 0. Justo. E aí você geralmente quer expandir isso o máximo possível. Então, deixa eu ver classes de grafos, talvez. Porque essas classes não aparecem no mundo normal, né? Eu quero achar classes de grafos para as quais eu consigo resolver esse problema de maneira eficiente. E árvores é uma dessa classe. É uma classe de grafos que aparece, é uma classe de grafos que existe, é uma classe de grafos importante. E eu consigo resolver vários problemas NP completos em tempo polinomial usando programação dinâmica. E é basicamente isso que a gente está fazendo aqui. A gente está resolvendo problemas que seriam muitas vezes impossíveis ou extremamente difíceis de resolver em um grafo. Por ser numa árvore, a gente está abusando dessa subestrutura e propriedade de árvore para achar uma solução eficiente. Ok? Tá, então vamos tentar resolver um problema que é meio parecido assim com esse tipo de ideia em uma árvore. Ele vai ser o seguinte: eu te dou uma árvore
E cada vértice, ele vai ter um determinado peso aqui. Então, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 2 de novo, tá? Então, eu tenho aqui uma árvore, eu tenho peso nos vértices, e eu quero selecionar um conjunto de vértices que tenha peso máximo, ok? A soma do conjunto selecionado tem o maior peso entre todos os possíveis conjuntos. Ah, mas isso é muito fácil. Eu vou colocar todos os números positivos no conjunto e nenhum dos números negativos no conjunto. Justo, verdade. Então vamos adicionar uma restrição a mais aí, porque o problema tá demais. Eu não posso ter dois vértices adjacentes, ok? E de novo, esse problema ele é razoavelmente simples, talvez. Vocês podem tentar. Aí entra em outra questão, né? O que é programação dinâmica? Toda vez que você está memorizando alguma coisa de programação dinâmica, isso aí é um debate que vai para sempre. Então a gente não vai debater. Mas enfim, vocês conseguem pensar e talvez resolver, mesmo sem saber programação dinâmica em árvores, vocês conseguem resolver esse problema porque ele é intuitivo. Assim como vocês possivelmente conseguem resolver Fibonacci sem saber programação dinâmica em tempo linear. Já vi vários alunos fazerem isso. Então, mas vamos resolver com o que eu chamaria de PD em árvore. Eu vou fazer aqui o formato clássico e aí vocês conseguem ver como que isso pode ser feito. Tudo bem? Beleza. Como que seria um código, então, para resolver esse problema? Bom, o que a gente vai fazer é que a gente vai fazer uma PD aqui enquanto eu faço uma DFS, beleza? É basicamente a mesma DFS da aula anterior, assim, que eu vou andando pelo grafo com uma raiz arbitrária. Você vê que esse problema, por exemplo, ele não tem uma raiz, né? Necessariamente falando. Então, eu escolho um vértice arbitrário aqui e eu começo a partir dele. A partir daí, eu defino os filhos. Eu tento escrever o estado dos filhos de um vértice a partir dos estados de um vértice, que nem no PD atual, né? Eu quero definir um estado como eu quero definir um estado a partir dos estados que ele alcança. Vou falar aqui que um vértice ele alcança o estado dos seus filhos. Então, a PD de um certo vértice vai ser alguma coisa dos filhos dele, ok? E aqui eu vou definir PD de U como qual que é o conjunto de peso máximo. Então, conjunto de peso máximo, aqui do jeito que eu defini no problema original. Basicamente a resposta, só que só para subárvore enraizada em U, para subárvore de U. Então, vamos supor que eu tô falando do 3, eu vou estar só procurando a resposta, só que em vez de eu estar falando para a árvore inteira, eu vou estar falando só para essa árvore aqui, ok? E eu consigo resolver isso em função da resposta do meu filho e do meu outro filho? Não muito, né? Meio que só um número, assim, e é complicado, porque o que vai acontecer aqui quando eu tiver num certo U? Eu posso, por exemplo, não colocar ele na minha resposta. Se ele não tá na minha resposta, então aqui pode ser o que eles quiserem. Eu posso escolher esse cara na minha resposta, eu posso não escolher ele na minha resposta. E eu tenho muita liberdade. Agora eu posso querer colocar esse vértice aqui na minha resposta. Nesse caso, os meus filhos imediatos, eles não podem estar na resposta. Porque senão eu teria dois vértices adjacentes que estão selecionados. Eu proibi isso no enunciado, certo? Então, eu preciso de mais um estado aqui. A PD é um pouquinho mais complexa. Em vez de ser só U, vai ser o U e um certo booleano aqui. Então, U e... do que eu chamei ele aqui no meu código? É blocked. Vou chamar de B. Então, U e B. E eu vou falar que B é zero quando eu posso inserir o elemento U no conjunto. E B é 1 quer dizer que eu não posso inserir o elemento U no conjunto. Então, como que eu determino isso? Bom, vamos ver. Se eu não posso inserir 1 no conjunto, então se B for igual a 1, PD de UB vai ser só o somatório de PD de x, 0, para todos os meus filhos. Ou seja, se um certo elemento ele não está na minha resposta, a minha resposta vai ser só a soma da resposta para todos os meus filhos. Porque eles podem, como eu vou estar liberado aqui, como eu não vou estar no conjunto, meus filhos podem estar no conjunto, eles podem ser o que eles quiserem. Então vai ser só a melhor resposta para subir a árvore de todos os meus filhos. Então, somatório de PDX0, em que x são os filhos do vértice U. Agora, se B for igual a 0, aí, bom, primeiro que eu vou ter
eu tenho duas opções. Ou eu posso não me colocar na resposta, no caso, daí vai ser essa resposta aqui, certo? Se eu não me selecionar, meus filhos podem selecionar ou não aqui. Agora, eu também posso me inserir na resposta. Então, vai ser o peso. Se eu me inserir no subconjunto, a minha resposta vai ser o peso de U mais a resposta para os meus filhos. Só que como eu tô na resposta, meus filhos eles não podem estar na resposta, porque senão, de novo, eu teria dois vértices adjacentes na resposta. Então, vai ser PU mais somatório de PD x1, em que x são os meus filhos, certo? Então, se B for igual a 1, essa vai ser a resposta. Caso contrário, vai ser o máximo entre essa resposta e essa resposta. Ok? E, de novo, por favor, entendam isso, porque vai ficando só pior a partir daqui. Vamos ver no código para ver se é um pouquinho mais simples. Então, eu tenho aqui PD de U, P e blocked. Esse meu P é meu pai, porque, de novo, eu tô fazendo uma DFS mais ou menos enquanto eu calculo aqui. Então, eu tô guardando quem que é meu pai. Mas como eu vou estar sempre percorrendo a árvore na mesma direção, eu não preciso guardar isso no meu estado, beleza? A subárvore sempre vai ser a mesma a partir do momento que eu fixo a raiz. Então, a minha memo aqui vai ser só o blocked. Então, eu tenho o caso 1, o caso em que eu não escolho o vértice. Como esse caso ele se aplica para as duas possibilidades, se eu estou bloqueado ou não, eu vou só calcular ele aqui fora do meu if. Então, a minha primeira resposta aqui vai ser a somatória de PD x U0. Aqui o é o pai, né? Eu estou guardando só para propósito de DFS, ele não afeta a minha PD de nenhuma forma. Então, caso eu não escolha esse meu vértice para ser selecionado para estar na minha resposta, eu chamo todos os meus filhos, permitindo que eles sejam selecionados na resposta. Agora, se eu posso possivelmente me selecionar, eu considero esse caso. Eu tenho essa resp2, que é o caso em que eu vou estar na resposta. Então, vai ser o meu número de coins aqui, né, que eu coloquei, mais PD de x1 para todos os meus filhos, que são todos os meus vizinhos que não são meu pai, né? E 1 quer dizer que os meus filhos, eles não podem estar na resposta, porque, de novo, eu estou na resposta. Espero que isso tenha ficado claro. Que, de novo, é bem importante. E aí, nesse caso, eu posso escolher qualquer uma das respostas, né? Então, só pego o máximo, já que eu quero a maior resposta. De resto, aqui eu inicializo, enfim, leio as coisas, inicializo a memória e chamo a PD. Uma coisinha só, detalhe aqui. Em geral, a gente tem o caso base, né? No Fibonacci, aqui era I menor ou igual a 1. Em uma PD em árvore, a gente também tem um caso base. Geralmente, o caso base são as folhas, ok? Porque eles não têm filho para chamar. E geralmente, como eu falei, o estado de um vértice depende do estado dos filhos dele. Como a folha não tem filho para chamar, ela vai ser nosso caso base. De vez em quando, eu tenho que ter mais casos base, de vez em quando não. E nesse caso aqui, por exemplo, Nesse caso aqui, por exemplo, o meu caso base ele tá sendo tratado meio que automaticamente dentro da minha resposta. Então, eu não tenho um caso base explícito no começo da minha PD. Porque vamos supor que esse meu U é uma folha, ok? Então, o único vizinho dele é P. O que vai acontecer aqui? Resp igual a 0, no caso 1. Então, se esse vértice não pode ser escolhido, a resposta vai ser 0. E aí, para todo vizinho que não é meu pai... não tem vizinho que é meu pai. Então, eu não vou chamar ninguém aqui. Isso aqui não vai existir. É como se não existisse. E aí, se ele não tiver bloqueado, eu posso escolher ele. Beleza? Aqui não vai chamar ninguém de novo. Então, se ele não pode ser bloqueado, vai ser o máximo entre 0 e ele. Que é meio aquela coisa do negativo que a gente tava falando, né? Quando a gente tava abandonando a restrição. Eu vou escolher a folha, se ela permitir ser escolhida, eu vou escolher ela se ela for positiva. Então é basicamente isso. Eu tenho um caso base, ele só não tá explicitamente escrito. E aí vai depender do PD que vocês estiverem fazendo. Mas tomem cuidado com isso, tá? Só porque é fácil você ficar confuso e acabar chamando uns estados meio malucos, assim. Se você não tiver um caso base muito explicitamente, que claramente você chega, é bom você pensar o que tá acontecendo nas folhas em particular. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido isso, porque, de novo, é bem importante. Vamos então para o nosso segundo problema. O segundo problema é o problema do diâmetro de uma árvore. Diâmetro em uma árvore. E eu vou começar já falando o que eu vou...
E eu vou deixar claro do começo que o algoritmo que eu vou mostrar pra vocês é completamente inútil. Inútil. Não é inútil. Ele... É só que existem outros algoritmos pra achar um diâmetro numa árvore que são mais simples. E eu vou falar pra eles pra você também, só que eu não vou provar. E eu vou fazer PD, porque eu acho que, de novo, ela é uma PD educativa. Eu tô aqui pra... Enfim, eu não tô aqui numa prova, né? Eu não tô aqui pra resolver problema. Eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma técnica que vocês podem usar pra resolver outros problemas. Mas enfim, o que é o diâmetro de uma árvore? Eu te dou uma árvore. E o diâmetro é a distância entre o par de pontos mais longe, ok? E o diâmetro vai ser a distância entre o par de pontos mais distante. É fácil, por exemplo, achar o diâmetro em n ao quadrado. Eu posso só achar a distância entre todo par de vértices, certo? Para todo vértice eu acho a distância para todo outro vértice, e eu vejo o valor máximo disso. Isso vai ser o diâmetro. Com PD dá pra fazer em tempo linear. Como eu falei que o algoritmo é inútil, eu vou só falar pra vocês o jeito canônico de resolver esse problema, só pra tirar isso da cara aqui. Mas o jeito de você achar o diâmetro de um grafo é o seguinte. Você pega a árvore, escolhe um vértice arbitrário aqui e faz uma DFS a partir dele, beleza? E aí você vê a distância de todo o outro vértice para esse vértice arbitrário. Aí você escolhe arbitrariamente um vértice que tem a distância máxima. Ok? Então aqui a distância, o vértice mais longe tem distância 2, a gente escolhe um vértice que tem distância 2. Se tivesse um vértice de distância 3, eu escolhi um vértice de distância 3. Enfim, eu acho arbitrariamente um vértice que tem a maior distância que esse vértice alcança. Esse vértice, com certeza, vai ser uma das pontas do meu diâmetro. Ou uma das possíveis pontas de um dos possíveis par de vértices que tem como distância o meu diâmetro. E aí, o que eu faço é, eu faço uma outra DFS, agora começando nesse vértice. E como ele é uma das pontas de um possível diâmetro, a resposta vai ser o vértice mais longe desse vértice que eu escolhi aqui pra começar a DFS na segunda vez. Então eu faço uma DFS daqui, eu acho a distância de todo mundo pra cá, então aqui vai ser 1, aqui vai ser 2, 2, aqui vai ser 3, 3, 4 e 4. E aí, agora eu sei que o diâmetro é 4, beleza? Então eu faço duas DFS e eu pego o cara mais longe. É basicamente isso. E realmente aqui o diâmetro é 4, né? 1, 2, 3, 4. Existem vários pares de vértices que tem distância 4. Esse aqui, por exemplo, aqui. Mas não existe nenhum par de vértices que tem distância maior do que 4. Então esse é o algoritmo canônico usual para achar diâmetro. Eu vou provar ele? Não. É meio chato de provar, mas você consegue provar por contradição. Basicamente, você assume que existe um diâmetro maior, que não é nenhum desses... que não tem nenhum desses vértices que você escolheu, e aí você mostra que, tipo, você não ia acabar escolhendo ele. Você consegue provar por contradição? Eu acho que é um jeito legal de ficar pensando. É uma prova bem chatinha, pra ser sincero. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou resolver com PD. Ok? Então, vamos pensar de uma maneira recorrente no que é o diâmetro de uma árvore, ok? Bom, o diâmetro é um caminho entre um par de vértices, certo? E vamos supor que eu tô aqui num vértice arbitrário. Eu quero aprender aqui como funciona. Quais são as possíveis possibilidades aqui pro diâmetro? É possível que o diâmetro seja um caminho aqui totalmente em um dos meus filhos, certo? Sei lá, esse é o diâmetro da árvore, vamos supor. Ok, válido. É possível que ele seja um caminho em qualquer um dos meus filhos, assim, totalmente contido. Ou é possível que o diâmetro, ele seja um caminho que passa por mim. Beleza? Por exemplo, isso aqui. Que é o diâmetro dessa árvore, na verdade. É possível que ele passe por mim. Então eu tenho que dar um account aí por todas as possibilidades. Tá, então eu tenho alguns casos aqui. Eu tenho o caso em que o diâmetro passa por mim. E eu tenho o caso que o diâmetro não passa por mim. E eu posso escolher. Mas como que eu consigo escrever isso de uma maneira de recorrência? Bom, quando ele não passa é meio tranquilo, né? Eu sei que a resposta minha vai ser o máximo da resposta para os meus filhos. Mas e quando o diâmetro ele passa por mim? Eu falo que ele vai passar por mim. Se o diâmetro passa por mim,
Então, eu vou ter alguma partezinha do diâmetro que vai descer por um filho e uma partezinha do diâmetro que vai descer pelo outro filho. E o meu diâmetro vai ser a soma desses dois números, certo? E como que eu consigo maximizar a soma de dois números, sendo que eu tenho um conjunto de números? Bom, eu pego os dois maiores números, certo? Então, eu pego os dois filhos que conseguem ter uma pontinha do diâmetro de tamanho máximo, ok? E aí tem várias maneiras de eu fazer isso. Uma maneira... A maneira que eu fiz aqui é que eu adicionei de novo um estado na minha PD, que é se eu forço um determinado vértice a ser a cabeça de um caminho que está descendo, ok? Então, eu vou falar que 0 aqui no meu estado, então eu tenho PD de U e de novo um booleano. Como que eu chamei esse booleano agora nessa segunda PD? Tá, caso. Então eu tenho PD de U e caso. Se caso for igual a 0, isso quer dizer que eu ainda não sei qual é o diâmetro. Eu ainda não comecei a formar ele, eu não tenho nenhuma informação. E se caso for igual a 1, eu sei que o meu diâmetro meio que já foi definido e eu sei que pelo menos uma partezinha dele começa em mim e desce para um dos meus filhos, ok? Caso igual a 1 seria mais ou menos qual que seria o caso quando eu estiver nesse vértice aqui. Eu preciso fazer um caminho começando dele e descendo. E eu quero o máximo tamanho desse caminho. Se caso for igual a 0, então eu posso só não tá no meu diâmetro, certo? Então a resposta vai ser o máximo de PD x0 para todo meu filho x. Ou seja, eu estou considerando todos os diâmetros que estão completamente contidos nas subárvores dos meus filhos, tudo bem? Eu também posso determinar que eu sou o LCA desse diâmetro, que o diâmetro ele vai passar por mim, ok? E ele vai passar por mim e ele vai começar em um filho meu, passar por mim e terminar em outro filho meu, ok? Nesse caso, eu tenho que pegar o top 2, PD x1 dos meus filhos e somar eles dois, tá bom? E esse PD x1, né, que é o caso igual a 1, quer dizer que eu sei que o diâmetro tem uma partezinha em mim e ele desce a partir daí. Então vai ser só qual que é o maior caminho que eu consigo fazer descendo a partir de mim. Então, a minha resposta aqui vai ser 1 mais máximo de PD x1 para todos os meus filhos, ok? Meio confusinho, mas eu espero que tenha ficado claro como eu tô decompondo isso aqui. Vamos ver agora em forma de código. E esse daqui eu testei, olha só. Porque nem todo código que eu consigo testar, porque você vê que de vez em quando eu mudo coisa aqui, porque nem sempre eu acho um problema que dá pra testar. Mas esse aqui eu testei, então tá correto. Eu tenho aqui meu grafo, eu tenho aqui minha memória, e aqui eu tenho meu PD. De novo, eu tenho os estados da BFS e meu caso. De novo, eu não tenho o caso base, porque o caso base ele vai se expressar de uma maneira natural. E aí, eu tenho os dois casos. Se a minha resposta for igual a menos 1, quer dizer que eu ainda não calculei o estado dessa PD. Eu inicializo ela com 0. O meu caso 0 é o caso em que eu não comecei o diâmetro. Eu posso não começar o diâmetro, então eu só chamo máximo de PD x0 para todos os meus filhos. Ou eu posso começar o meu diâmetro. E como eu falei aqui, eu pego o top 2 dos meus filhos. Tem várias maneiras de pegar o top 2 dos meus filhos, é meio chato de fazer, na verdade. O que eu fiz é, eu chamo essa PD aqui. Aqui tem um mais, né, que eu tenho que adicionar a aresta até os meus filhos. Então, enfim. Então aqui vai ficar 1 mais PD de x1, 1, que é basicamente o maior caminho descendo nesse meu filho x. E aí eu vou atualizando o top 2. Eu faço isso aqui só pra garantir que o top 1 é o maior e o top 2 é o segundo maior. Então, se ele for maior que o top 2, eu coloco ele no top 2. Mas agora o top 2 talvez seja maior que o top 1, e aí eu só troco ele, se esse for o caso. Enfim, coisa tranquila aqui. Mas é legal conseguir fazer essas coisas meio casualmente. E aí a resposta é o máximo entre... Minha resposta que é 0, né? Vai que, sei lá, tem algum problema. Ou top 2 mais top 1. Então, o diâmetro que passa por mim, que é os dois filhos que alcançam maior profundidade. No caso 1, eu tô só procurando o maior caminho que tem eu como cabeça. Então, eu vou lá e para cada filho eu pego
1 mais a PD dele descendo, né? Eu escrevi isso na recorrência. E é basicamente isso o código. Tipo, é grandinho, é meio feio, assim, talvez, se você tá pensando numa PD. Mas é muito simples. Quer dizer, é muito conveniente. Quando você... É a mesma coisa com PD, certo? Quando você aprende a PD, é, tipo, muito confuso. E você não entende nada, e aí é tipo, meu Deus, como que isso não faz nenhum sentido? E é mó difícil de entender, e é mó difícil de codar, e é mó difícil de pensar, cara, como que eu reescrevo isso com PD? Só que depois que você se acostuma, é só muito bom codar uma PD. Porque você consegue fazer tudo. Você consegue. É só você escrever um bagulho, como uma recorrência de outros bagulhos, e você, tipo, imediatamente tem a resposta pra tudo. E a mesma coisa aqui, tipo, fazer uma PD em árvore é muito gostoso. Porque, de novo, eu tenho esse problema de geometria em árvore, por exemplo, que existe uma DFS simples que resolve, mas talvez você não saiba essa DFS. Talvez você não saiba, talvez você nunca tenha encontrado esse algoritmo. Você consegue fazer uma PDzinha aqui, que, de novo, se você tem costume com PD em árvore, razoavelmente rápido de codar, e você tem a resposta, na mesma complexidade. Certo? E isso é muito gostoso. É muito bom você poder fazer isso. É muito bom você ter essa flexibilidade, assim, sabe? Com basicamente todo problema que tem esse tipo de estrutura, que você quer encontrar uma coisa e que você tem essa relação de recorrência, que é um problema muito frequente. Enfim, eu amo PD em árvore, acho que isso não é segredo. Voltou a luz. Ok. Então, esse vai ser o nosso segundo problema. E agora vamos falar do nosso último problema, que eu vou falar que é, tipo, técnicas avançadas de PD em árvore, mas que aparece de novo, toda hora, tá bom? E isso aqui é a coisa mais fundamental e a coisa mais, provavelmente, difícil que vocês vão ver agora. Existem coisas mais difíceis em PD em árvore, existem muito mais coisas mais difíceis em PD em árvore, mas isso aqui é o que eu vou falar agora, tá bom? Que é uma coisa que aparece sempre, assim, e vocês vão ver. O último problema. Carinha feliz. Beleza. Então, como que a gente vai ser esse último problema? Eu vou te dar uma árvore. E eu quero saber quantas subárvores de tamanho K eu tenho. E eu tô usando subárvore porque eu não sei uma palavra melhor pra isso, mas eu não tô falando subárvore do jeito que a gente sabe, então não é um cara e todo mundo abaixo, né? Uma subárvore para um grafo não direciona, para um grafo que não é naturalmente enraizado, vai ser só um subgrafo conexo, tá? Então, por exemplo, eu vou falar que isso aqui é uma subárvore. Ela é uma árvore e ela é um subgrafo da árvore original, ok? Eu quero saber quantos subgrafos de tamanho K existem. Então, vamos dar mais um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho uma árvore assim. E eu quero saber quantos subgrafos, quantas subárvores de tamanho 3 eu tenho. Então a resposta vai ser: bom, eu posso pegar esses três. Eu posso pegar esses três. E eu posso pegar esses três. E é isso, né? Qualquer outro conjunto de 3 vértices não vai ser conexo. Então eu tenho 3 subárvores de tamanho 3. Agora, se eu tivesse um grafo. Isso aqui tem o quê? Tem 5 vértices. Se eu tivesse um grafo assim. Tem o mesmo número de vértices, eu quero saber quantos subgrafos de tamanho 3 eu tenho. Vai ter que incluir esse cara aqui, porque senão todo conjunto entre esses três aqui não vai ser conexo. E aí eu escolho mais 2, né? Entre esses. E quantas maneiras tem de escolher 2 entre esses caras? É 4 vezes 3 sobre 2. Então a resposta é 6. Ok? Só pra mostrar que, tipo, varia com a estrutura de grafos, não é um problema completamente trivial. Ok? Esse é o problema. Como eu resolvo? Bom, pelo spoiler, né? A gente vai tentar fazer uma PD. Então vamos supor que a gente está enraizando esse grafo arbitrariamente aqui. Como que a gente pode resolver isso? A primeira parte de uma PD é determinar quais são os estados, né? E eu acho que pra gente determinar o, o estado completo de um determinado vértice, eu acho que isso você vai ficar acostumando, né? Quando você fizer mais PDs, eu acho que esse tipo de coisa vai vir mais naturalmente. Então, eu tô procurando um certo subgrafo. Eu vou ter sempre meu vértice U, né? Acho que é conveniente ter uma booleana que diz se eu já comecei a minha resposta ou não, certo? Porque o que pode estar acontecendo aqui se eu estou num determinado vértice? Eu posso fazer parte desse subgrafo aí em questão, que é o subgrafo que eu tô contando, né? Eu quero contar o número de subgrafos de tamanho K. Eu
vou contar os que me contêm, mas eu também posso contar os que não me contêm. E os que não me contêm, o que pode acontecer? Bom, eles podem já ter sido contados, né? Nesse caso, eu não vou nem me chamar aqui na função. Mas entre os subgrafos que contêm a minha subárvore, meio confuso, né? Agora que os nomes são o mesmo, mas tá. Entre subgrafos que tem alguma partezinha na minha subárvore, eu posso ou fazer parte desse subgrafo, ou ele pode estar completamente na minha direita, ou ele pode estar completamente na minha esquerda, beleza? Então, eu vou ter essa booleana aqui falando se eu faço parte desse subgrafo ou se não necessariamente, ok? E vamos supor que eu faço parte desse subgrafo. Bom, se eu tiver uma coisa mais ou menos assim, vamos supor. E eu tenho que esse cara que faz parte do. E eu tô procurando subgrafo de tamanho 5. Eu tenho que esse cara faz parte do subgrafo e esse cara faz parte do subgrafo. E eu tô aqui. Eu quero chamar meu PD para essa subárvore. Só que eu também quero deixar bem claro. Ó, você. Primeiro, filho, você faz parte do subgrafo. E segundo, o número de subgrafos que você tá contando, que você tem que formar, eles não vão ter mais 5 vértices. Eles vão ter só 3, porque 2 já foram. Tudo bem? Então, eu preciso estar distribuindo a quantidade de vértices aí entre os meus filhos. Então, se eu faço parte do subgrafo e o meu subgrafo tem tamanho 5, eu posso falar que 4 vértices são de um filho e um vértice é do outro, 3 vértices são do filho, 2 vértices é do outro. E eu tenho todas as maneiras de distribuir o subgrafo entre os meus filhos. E basicamente daí que vem a dificuldade do problema. Essa parte de distribuir entre os meus filhos os possíveis subgrafos. Então, só quero deixar que tá bem claro aqui os meus estados, então. Eu vou ter PD de U, B, e eu vou ter um K. Eu vou falar que se B for igual a zero, a resposta disso vai ser o número de subgrafos. E aqui eu quero dizer subgrafos conexos, né? Subgrafos de tamanho K na minha subárvore. Se B for igual a 1, vai ser o número de subgrafos de tamanho K na minha subárvore. Que me contém. Então, todo mundo tem que estar conectado em U, né? Todo mundo vai ter que estar conectado a essa raiz dessa subárvore que é U. Então, esse aqui vão ser os estados da minha PD. E como que eu estabeleço essa relação de recorrência? Bom, se B for igual a zero, basicamente a minha resposta é que eu posso me conter. Então, vai ser PD de U 1K. Mas, se eu não tô nesse meu subgrafo, eu sei que ele tá inteiramente contido nos meus filhos. Então, vai ser somatório de PD de x 0k para todo o meu filho x, tá bom? Beleza. Agora, e se b for igual a 1? Vai ser o número de subgrafos da minha árvore que me contém. Agora é um pouquinho mais complicado, né? Porque o que eu tô fazendo é aquela coisa antes. Bom, eu preciso distribuir K elementos entre a minha subárvore. Eu sei que eu vou ser um deles, beleza? Então sobrou K-1. O que eu faço com esse K-1? Porque é o que eu falei antes. Eu posso ter 2 num filho, 2 no outro, 1 num filho, 3 no outro. Tá, então vamos ver quais são todas as maneiras de distribuir K-1 vértices em potencial entre os meus, potencialmente, N filhos, né? Tipo, entre vários filhos. Quantas maneiras tem de fazer isso? Muitas, muitas, né? Se vocês sabem o negocinho lá das bolinhas e dos pauzinhos, fica N mais K menos 2 fatorial sobre N fatorial K menos 2 fatorial, alguma coisa. Acho que é isso aqui, né? Enfim, tem fatorial no meio e tem um N ainda. Um N e tem fatorial. Você não quer se mexer com isso. Então, não vamos fazer isso.
Tá, então a gente voltou a estaca zero, né? Tristeza. Putz, não sei resolver esse problema. Mas espera. Esse problema, na verdade, tem uma vibe meio PD, né? Vamos supor que eu quero contar quantas maneiras de distribuir um, cabolas em L baldes, em B baldes, ok? Quantas maneiras de distribuir cabolas em B baldes? Bom, tem a continha, né? Mas se eu não souber a fórmula, um jeito que eu posso fazer é que eu posso fazer uma PD de K B, certo? Isso vai ser somatório para I de 0 a K de PD K menos I B menos 1. Por que isso? Isso aqui é uma PT bem padrão, né? Então, o que eu tô falando? O número de maneiras de distribuir K-bolas em B-baldes é... Bom, para todo número de bolas que eu posso colocar no primeiro balde, eu distribuo o resto das bolas nos outros baldes, certo? E se você pensar, esse é basicamente o mesmo problema de antes. Só que em vez de estar distribuindo bolas em baldes, eu estou distribuindo vértices em subárvores, certo? E por que eu não posso dar fórmula antes? Porque eu tenho que chamar uma PD no meio. É um negócio um pouco mais complexo que isso, certo? Mas aqui, quando eu estou escrevendo a PD desse jeito, cada chamada de PD, ela tá bem contida. Então, por exemplo, se eu tivesse um certo peso a uma certa maneira de colocar certas bolas em certos baldes, eu poderia multiplicar aqui dentro, certo? Mas peso de colocar aí bolas no BésImo balde. Sei lá. Então, eu consigo ter uma manipulação maior agora que eu pedesifiquei essa fórmula, certo? E, de novo, essa é uma estratégia bem legal de fazer na vida, assim, tipo, de vez em quando uma fórmula, apesar de ela ser boa, ela não te dá uma flexibilidade. E transformando essa fórmula nos seus componentes, transformando ela numa PD, você consegue extrair os casos mais essenciais ou mudar. Que legal! Então, tá, mas calma, loucura, né? Então eu tenho uma PD que vai estar me falando como que eu tô fazendo essas subárvores, então é a PD em árvore, e dentro da minha PD em árvore eu vou ter uma outra PD que é uma PD normal, e eu tenho uma PD dessa para cada vértice. Sim, é isso, é exatamente isso. Então, eu vou ter duas PDs basicamente, ok? Eu tenho a minha PD em árvore, que é aquela PD U KB lá, não sei se é essa a ordem, mas que eu tenho quantas maneiras de fazer um subgrafo na subárvore de U, e o B determina se eu tenho que conter U ou não, certo? E eu tenho uma PD auxiliar para distribuir as respostas entre as subárvores. E confia em mim quando eu falo que, tipo, exatamente isso, tipo, exatamente esse problema aparece toda hora. Tipo, exatamente esse negócio de fazer uma PD para distribuir as coisas entre os filhos no meio de uma PD em árvore. É uma técnica padrão, aparece sempre, é super usada, é super útil e vocês vão estar codando toda hora, claro que sempre vai, tipo, mudar o que vocês estão distribuindo, como vocês estão distribuindo, de vez em quando vai ter uma condicional a mais, uma condicional a menos, mas isso é, tipo, super legal, super usual. Massa, né? Então vamos ver como que fica a PD, então. Ah, eu vou ter... Vamos ver primeiro a minha PD principal, ok? Então eu tenho o IP. De novo, eu tô guardando meu pai aqui para propósito de recursão, mas ele é razoavelmente inútil na hora de... Na PD em si, né? Porque como eu tô sempre enraizando o mesmo vértice, meu pai é sempre o mesmo, então isso não vai afetar meus estados. E aí eu tenho K e esse IN, que fala que se U tá in a subárvore, tá? Na subárvore. Aqui, agora, eu preciso ter uns casos bases. O que eu faço é que, se eu tenho 0 caras para distribuir numa certa subárvore, eu retorno 1, certo? Então, se eu tenho 0 caras para colocar numa subárvore, eu vou retornar 1. Isso basicamente quer dizer que
Se eu chego numa certa subárvore e falo, quantas subárvores que tem aí, que tem 0 elementos, eu boto 1. E você pode falar, mas se in for igual a 1, então eu tenho que conter o cara, mas k igual a 0 não vai deixar eu conter o cara. Verdade. Mas esse conter o cara quer mais dizer sobre estar conexo ao resto da subárvore. Então, você não ter nenhum elemento ainda tá conexo. Então, isso ainda permite. Conter o cara foi uma super simplificação, assim. Ok, então eu retorno 1. Se k for menor que 0, então eu quero saber quantas subárvores tem menos 1 elementos. Isso só não existe, então eu vou retornar 0, tá? Esse aqui eu nem... Esse negócio, na verdade, esse negócio do k igual a 0, eu nem pensei tanto. É possível que esteja incorreto, mas eu não acho que tá. Na vida real, eu ia, tipo, fazer um caso na mão e testar as duas possibilidades e ver qual deles que dá certo. Isso aqui, do jeito que tá funcionando pros casos que eu tô fazendo, então eu tô assumindo que tá correto. Maratona. Se k for menor que 0, então tá, eu tenho uma subárvore e quero distribuir menos 1 elementos pra ela. Isso é impossível. Então eu vou retornar 0. Tem 0 jeito de fazer isso, certo? Beleza, eu faço int resp, o k-in. Se resp igual a menos 1, ainda não calculei a PD. Bom, caso 0. Caso 0, eu não preciso começar a subir a árvore aqui, né? É o caso em que a raiz não precisa estar na árvore. Isso quer dizer que eu posso só chamar para os meus filhos. Se eu não começar na árvore, eu posso só chamar para o meu filho. Então eu faço isso para todos os filhos. Então para todo vizinho que não é pai, eu adiciono o PD de x, u, k, 0. Eu ainda tenho k caras para distribuir. E o in, de novo, vai ser 0, porque os meus filhos também não precisam estar necessariamente na árvore. Só tem que estar na subárvore deles em algum lugar. Então eu continuo com 0. Ou eu posso estar na árvore, né? Nesse caso, eu chamo distribuir para os meus filhos. Então, eu quero distribuir a partir do cara U, que tem como pai P, começando do filho 0. Aqui eu tô iterando pelos meus filhos, é que nem a iteração que eu fazia nos meus baldes, né? Só que o balde eu comecei no B, eu ia pra menos. Aqui eu comecei no 0 e eu vou aumentando. É arbitrário. E eu quero distribuir K menos 1 caras. Por quê? Porque eu sou um dos caras, né? Eu tinha K caras pra distribuir, eu vou estar na resposta, tenho mais K menos 1. Então é razoavelmente simples. E aí eu tenho essa PD auxiliar, que é para como distribuo K menos 1 caras entre os filhos de U, começando do cara 0. E aí eu faço aqui. Só uma coisinha, você vê que isso aqui chama PD, PDAux chama PD e PD chama PDAux, como que isso funciona? A resposta é que você tem que declarar isso aqui antes, tá? Eu não posso chamar uma função que ainda não foi declarada, mas o que eu posso fazer é que eu posso declarar uma função sem falar o corpo dela, ok? Então eu declaro essa PD sem falar o corpo dela, e aí esse cara, quando eu estiver compilando, ele sabe que existe essa função PD para ele usar, e aí quando eu estiver compilando PD e eu chamo PDAux, eu sei que existe essa função. Então, para eu fazer esse tipo de chamada circular, eu tenho que declarar antes aqui a função que eu vou estar circularmente chamando. Mas tá, eu tenho esse aux. E você vê que já é meio estranho aqui, porque a memória ela é estranha, né? Por quê? Porque eu tenho aqui U é o meu vértice, P é meu pai, mas o P não vai estar na minha memória, como eu já falei por 1000 vezes. O I, eu tô iterando pelos filhos de U, eu tô iterando pelos vizinhos de U. Então, o tamanho desse vetor de memória, desse último elemento, vai ser o número de vizinhos de U. Isso é variável, certo? Então, que nem eu estou declarando as arestas, aqui vai ter um negócio variável que depende do vértice. O importante é que eu sei que a soma desse tamanho para todos os U's, então o somatório do tamanho dos vetores de memória vai ser N, certo? E nem no grafo original, a soma do tamanho das arestas é N-1, beleza? Vai ser N-1, né? E K é o número de caras que eu tenho para distribuir. Beleza? Então, aqui eu tenho o caso base, né? Aqui é um caso base mais padrão, porque, de novo, é uma PD mais padrão. É uma PD normal, não é uma PD em árvore. Eu tô andando num array, basicamente. Se eu cheguei no final da minha lista de arestas, bom, se eu não tenho mais ninguém pra distribuir, então tá tudo bem. Se eu ainda sobrou alguém pra distribuir, quer dizer que eu não distribuí direito, então esse jeito é inválido. Ok? Se o meu elemento atual é meu pai, eu vou pro próximo elemento, tá? Isso é só porque, de novo, eu tenho que pular o meu pai, como sempre. E na minha lista de adjacência eu não excluí meu pai, então talvez eu esteja usando meu pai, eu não posso distribuir cara pro meu pai, eu vou pro próximo. Por isso que eu tenho que, inclusive, colocar o pai como parâmetro aqui, mesmo ele não sendo relevante pra PD em si. Eu faço negócio padrão da resposta, e tem que ser a última dimensão, porque é a dimensão que tá no vector, e resp-1. Para todo possível número de caras que eu vou colocar nesse filho, nesse específico iésimo filho de U, eu tento colocar esse número J de caras no iésimo filho de U, e eu faço isso usando a PD original. Nota que, como eu já comecei a subir árvore, eu sei que ele tem que necessariamente estar na PD. E aí eu distribuo pro resto dos meus filhos, K menos J, porque eu coloquei já J
nesse iésimo filho. E aqui eu tô colocando mod na resposta, porque, enfim, a resposta pode ser grande, né? E é basicamente isso, MPD. Então, é bem bonitinho. E qual que é a complexidade disso aqui? Ah, tá. Vamos ver aqui. N-1, tô lendo grafo, normal. E aqui a diferença é nesse que tem um tamanho diferente, certo? Então aqui eu tive que alocar um vetor de tamanho... do tamanho da lista de adjacência de cada vértice I no lugar IJ. E eu tô enchendo ele com -1, porque é assim que eu inicializo meus vetores, tá? E aí eu imprimo o PD de 0, 0, K, 0. Então, começando do vértice 0, que tem como pai 0, eu quero distribuir K caras e ele não precisa estar na resposta. Beleza? E isso aqui funciona. Eu posso testar para alguns... G++, 05, CVP, e ponto barra ponto out. A gente pode fazer aqueles casos que a gente fez no começo, né? Eles tinham 5 vértices, eu queria 3 caras. No primeiro eu tinha um caminho, então eu tenho algo do tipo 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, e eu tenho 3 respostas. E no segundo caso, todo mundo é filho do mesmo vértice, então eu tenho 5, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 4 e 1, 5, e eu tinha 6 vértices. Então, tipo, funciona, pelo menos isso funciona. Ok. Espero que vocês tenham aprendido algo disso. Esse conteúdo é muito legal. De novo, como PD normal, pratiquem, 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 pratiquem. Como PD normal, pratiquem. Escrevam várias. E eventualmente vai ficar muito fácil, muito gostoso pra vocês, tá bom? Mas é basicamente isso. Esse negócio de distribuição de filhos, tomem cuidado. Isso aqui fica arbitrariamente complicado também, né? Porque aqui eu tô só somando a resposta pros meus filhos. Isso é um pouquinho mais fácil, eu tô multiplicando com o próximo. De vez em quando eu tenho que, tipo, fazer alguma coisa combinatória um pouco mais complicada, número de maneiras, tipo, de... E eu tenho que multiplicar entre os filhos uns negócios meio malucos e pode ficar meio estranho. Ficar dividindo. Eu quero colocar pra todos os filhos -1. E aí você tem que, tipo, pegar o produtório e fazer uma PD em cima disso. Então isso aqui fica complicado também. A PD não é exatamente assim, né? Mas essa vibe de ter duas PDs, uma se encarrega do principal e a outra encarrega da distribuição de filhos, é bem normal. Qual que é a complexidade disso? Eu tenho I. Vamos ver por PD, né? Porque como são duas PDs distintas, elas... Em PD vai ser só a soma da complexidade de cada PD, sozinha. Então aqui eu tenho uma PD que ela roda em O de 1 amortizado, certo? Eu ando pelas arestas, mas isso é somado para todos os vértices. E eu tenho NK estados. Então, O de NK. E essa aqui, ela tem N vezes K vezes um número que amortizado dá linear, de novo, né? A soma das adjacências de todos os vértices é linear. Então, por enquanto, vai ser só NK. Mas aqui a transição, você vê que eu itero até K. Então, ele vai ser NK ao quadrado. Então, a complexidade dessa minha PD é NK ao quadrado. Tá bom? E eu não analisei as setas porque também era bem padrão, eu acho, né? Sempre... a complexidade de uma PD vai ser sempre, tipo, a memória vezes a transição. A não ser que esteja usando uma otimização de PD, enfim, mas aí é outro tópico. Pratiquem. PD é praticar. Vocês vão praticar e eventualmente vai ficar muito gostoso. E vai ser muito feliz. E é divertido pra caramba. É isso que eu tenho pra dizer por enquanto. E eu vejo vocês em breve na aulinha de HLD, HLD. Espero que vocês tenham gostado.